Som, certo? Então, irmãos, agora nós vamos entrar no livro de Números. Ficou claro esse entendimento das... O quê? Ah, pera lá. Deu certo? Isso. Então agora nós vamos entrar no livro de Números. E o livro de Números é para relatar alguns dos fracassos do povo de Deus. E o principal deles que a gente pode pegar foi quando aquele grupo de espias, quando eles chegam à beira da Terra Prometida, mas o relatório deles é um relatório que faz com que o povo não acredite. É um relatório que faz com que o povo pense assim: não tem o que fazer. Nós andamos tudo isso para sermos pisoteados. Por quê? Porque Josué ele tinha ali com ele 50 mil pessoas. Mas essas 50 mil pessoas não eram soldados, eles não tinham treinamento militar. Eles tinham vivido como escravos, eles tinham uma mentalidade de escravo. Hoje as pessoas falam tanto sobre mudar a mentalidade, mas veja que, eu vou fazer um comentário aqui, irmãos, e não é uma heresia, mas eu penso que, de forma bem cômica, se houvesse um coach falando com aqueles 50 mil homens, aqueles 50 mil escravos, e dizendo: vocês não são mais escravos, mas vocês são servos de Deus e vocês estão aqui para assumir aquilo que Deus deu para vocês, talvez teria mudado a realidade daqueles 50 mil homens, que saíram dali e começaram a perecer no deserto. Quando, na verdade, eles não precisavam de um coach, como nós temos hoje espalhados por aí. Eles precisavam apenas entender que eles eram filhos de Deus. Eles estavam ali servindo o Deus Altíssimo. Eles estavam ali servindo não um Deus qualquer criado pela raça humana, mas um Deus que tinha o poder para fazer o que bem entendesse. Que sim, diferente do que o faraó dizia, que ele tinha o poder da vida e da morte nas mãos, quem tem o poder verdadeiro da morte e da vida nas mãos é Deus. E vejo que quando esse povo chega, eles olham e falam assim: olha, esse povo que está aí sobre a nossa terra, eles têm um poderio militar gigantesco, eles têm formação militar, eles se organizam. O que a gente vai fazer aqui? Números é para retratar esse principal fracasso do povo de Deus, de dar ouvidos a um grupo que não tinha o conhecimento, que não tinha o entendimento de quem estava com eles. Tanto é que dos 12 espias, 2 voltam e falam o quê? Tem até aquela frase que é famosa. O que eles falam? Vamos ver quem lembra. Dona Rosa. Oi? Quando eles chegam, 10 falam assim: ó, essa galera é muito forte, não dá certo. Mas 2 falaram assim: é grande, eles são fortes, mas Deus está ao nosso lado. É isso que eu e você devemos dizer o tempo todo. Olha, é gigantesco, mas Deus está ao meu lado. É difícil, mas Deus está ao meu lado. É ter uma atitude proativa, como a gente ensina hoje. É ter uma atitude de entender que eu tenho minhas dificuldades, eu tenho as minhas restrições, porém Deus está ao meu lado. Porque se eu ficar olhando realmente para tudo aquilo que é ruim na minha vida, tudo aquilo que me impede de prosseguir, eu vou ficar ali estacionado, eu não vou sair do lugar. Eu não vou conseguir prosperar, eu não vou conseguir ir adiante. Mas se eu tenho o entendimento de que Deus está ao meu lado, e ainda tem aquela frase, ser forte e corajoso, pronto. Nada pode me impedir, a não ser eu mesmo. Mas aí é onde eu tenho que entrar naquele entendimento de que cada passo que eu dou, cada avanço que eu consigo, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Não é por mérito meu. Eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque a gente anda numa linha muito tênue
daquilo que Sansão viveu. Sansão, um homem com uma força extraordinária. E ele estava numa linha muito tênue, porque ele pensava assim, pera lá, quem fez foi a minha força ou foi Deus? Não, pera lá. E aí ele começou a andar naquela linha muito fina, muito sutil, e ele, não, quem faz tudo isso sou eu. Então pode vir o que for, que eu vou dar conta. Mas veja só que Sansão, eu sempre falo, Sansão deitou no colo do pecado. Ele não abraçou a Dalila, ele deitou no colo do pecado. E ele deu mais ouvidos àquilo ali e confiou. Mas quando o seu cabelo foi cortado, a força se foi. Quando o povo olhou para aquilo e pensou, não dá. Um coração incrédulo, até coloquei aqui, ó, incredulidade é um dos pecados que mais aborrece o Senhor. Porque pensa só, Deus fez tudo o que ele fez. E aí o povo fala assim, não, não vai dar certo. Eu fico pensando, aquele povo quando saiu do Egito, chegou no deserto, falou, mas espera lá, agora a gente vai morrer aqui, porque na frente tem água, de um lado é areia, do outro lado é areia, atrás está o exército do faraó. E agora, Moisés? A incredulidade gerando no coração deles ali algo tão terrível. E aí Deus fala, Moisés, toca no mar com o teu cajado. E quando ele toca, o mar se abre. Não era para ter um vislumbre e parar com a incredulidade? Sim, aí eles atravessam, terra seca. Quando eles estão olhando para trás, o exército do faraó chegando, o mar se fecha. Uau! Mas a incredulidade ainda brotava no coração dele. Tinha aquele, sabe quando você vai arrancando tiririca do mato, ali no jardim de casa? Se você não tira por completo, ele cresce de novo. Na primeira chuva que dá, ele cresce de novo. A incredulidade tem que ser tirada do nosso coração de tal forma que não permita nenhum pingo de raiz que fique ali para que ela brote novamente. Porque a nossa incredulidade vai levar a Deus. Você quer fazer uma pergunta? Tem um microfone aí? Não? Não é por causa do vídeo, mas você fala e eu repito. O que o João perguntou é se a incredulidade existia ou foi após o pecado do homem. Foi após o pecado do homem. Não. Você está falando de Adão e Eva, certo? Quando Adão e Eva estavam no jardim, não havia dor, não havia lamento, não havia mentiras. Mas a cabeça de Adão e Eva, Deus não colocou ali um motorzinho e deixou fechado. Falou, vocês vão pensar como eu penso e não tenho como atingir. Ele tinha a possibilidade de pensar nisso, mas ele não pensava. E aí naquela conversa, naquela indução que a serpente foi tendo com a Eva e com Adão, isso daí foi sendo gerado. É aquela pergunta, onde está Deus quando há um massacre? Onde está Deus quando matam crianças? Deus continua no mesmo lugar. O que aconteceu é que as pessoas tiraram Deus daquele lugar e permitiram que o mal entrasse. Quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus, eles permitiram que a voz do mal entrasse no coração. E daí surge todas as desgraças que nós conhecemos sobre a vida humana. Então a incredulidade ela nasce naquele momento. A mentira nasceu naquele momento. Porque quando ele pega e se esconde, nasceu o que ali? Nasceu a mentira. Eu vou ficar escondido, eu vou ficar omitindo. E ainda vou colocar a culpa em alguém. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente que me enganou. Então a incredulidade, ela não existia. Ela nasceu a partir daquele momento. Assim como todas as outras coisas ruins que nós conhecemos até hoje. Respondido? Então fechou. Então, irmãos, a incredulidade é um pecado que mais aborrece. Então tome conta do seu coração para que não haja essa incredulidade. Porque isso foi o que culminou no pior dos fracassos. Eu ia falar o mais importante, não, mas o principal fracasso que teve sobre o povo de Israel é que eles estavam na porta da terra que era deles. Mas a incredulidade fez com que eles perecessem ainda em entrar na terra prometida. E aí, teve uma parte aqui do texto, eu não coloquei, mas para que você entenda que hoje, quando a gente tem uma desapropriação de terra,
seja porque um grupo invadiu ou estava lá e as pessoas foram entrando, para que haja uma desapropriação de terra, o dono da terra vai até o juiz e fala: olha, aquela terra ali é minha, tem um povo lá, eles invadiram, eles foram lá entrando aos poucos, mas eu quero aquela terra, porque ela é minha e eu vou fazer alguma coisa com ela. E aí o juiz faz um documento de desapropriação, e aí a polícia ou um promotor vai até lá e fala: olha, vocês têm tal prazo para sair, para que a gente possa restituir a terra ao verdadeiro dono. Por quê? Culturalmente, naquela época não havia um juiz. Eles viviam sobre um imperialismo. Então, o que tinha que ser resolvido era resolvido na base da guerra, da batalha, da espada. Quem vencesse é que ficava. Só que nós vivemos o quê? Numa cultura, numa democracia chamada democracia grega. Por quê? Os gregos entendiam que, não, pera lá, não vamos na base da briga, não vamos na base da batalha. Vamos conversar civilizadamente, que a gente chega a um acordo, a gente resolve as coisas. Então, se fosse hoje o povo de Deus teria que ir até o STF, que é o Supremo, isso, e falar: olha, aquela terra ali é nossa, mas tem um povo que tá lá e não é deles. E aí o Supremo Tribunal Federal ia emitir alguns documentos para que pudesse haver a restituição da terra. Porque nós vivemos nessa democracia. Só que naquela época não. Eles tinham que lutar na base da espada, na base do soco. E quem vencesse é que teria todo o ganho. É interessante a gente ver isso, porque quando você pega, por exemplo, só fazendo um gancho agora para a história das Olimpíadas. Quando você pega as Olimpíadas da era antiga, as pessoas que participavam, eles não tinham as regras. As regras eram o quê? Você tem que lutar e quem vencer, ganha. Mas não vai ter ali uma linha demarcando o espaço. Se você for um pouquinho mais fraco, você não se alimentou, não posso fazer nada, o outro que se alimentou melhor vai. Isso quando não chegava naquele ponto, daí quando você ia para Roma, e só vencia realmente o mais forte. Era aquele que conseguia permanecer vivo, então ele tinha vitória. Quando chegou a era moderna das Olimpíadas, em 1896, com o Barão Pierre de Coubertin, ele vê tudo isso e ele fala o seguinte: espera lá, se a gente retomar as Olimpíadas como elas eram feitas naquela época, o povo de agora tem uma outra mentalidade, eles têm uma democracia, eles vivem civilizadamente. Aí ele cria o quê? O que a gente conhece hoje como fair play. O fair play é o cavalheirismo que tem que ter entre as partes que estão ali disputando uma Olimpíada. Quando a gente pega esse gancho que eu puxei agora para as Olimpíadas e vem para a Bíblia, lá não tinha nada de fair play. Lá não tinha o civilizadamente, lá não tinha o politicamente correto. Lá era o seguinte: vence o mais forte. Só que o mais forte ali nem sempre era o povo de Deus, porque eles não tinham um aparato militar, mas eles tinham a força do Senhor, da qual eles estavam incrédulos. E veja que é todo um processo que vai gerando isso na cabeça deles. Porque quando eles estão lá no Egito, e eles são submetidos a 400 anos de escravidão, o que fica na cabeça de uma pessoa que vive 400 anos na escravidão? Não foi uma única pessoa, mas foi uma geração. Você é escravo. É como aquela história que eu sempre conto para vocês. Na época da escravidão aqui no Brasil, manga com leite mata. Isso vai sendo contado de geração em geração, e eu cresci acreditando. Quando eu era criança mesmo, minha mãe falava assim: nem chega perto do leite da manga, Rafael, que senão você vai morrer. Porque ela também acreditava. Aí um dia descobriram que isso não passava de uma balela para poder enganar os escravos e amedrontar eles. Toda essa história, quando você vai pegando ali de números, foi gerando essa incredulidade no coração deles. E a incredulidade, ela tem que ser combatida ferozmente por cada um de nós. Eu penso que se esse povo não tivesse sido incrédulo, eles teriam conquistado a Terra Prometida muito antes. Mas o mais lindo de tudo isso é que Deus já tinha todo esse plano pronto. Porque ele sabia que em determinado momento
10 espias iam chegar com um relatório dizendo: não dá nada, não tem nada que a gente possa fazer que a gente consiga entrar ali, porque eles são muito mais fortes, eles são maiores, nós nos sentimos como gafanhotos perto deles. Porque realmente aí tem algumas teorias que dizem que realmente eles eram muito grandes, ou que isso era só uma questão de uma figura de linguagem, e não que realmente eles eram tão pequenininhos, porque imagine só um homem ali com 1,80 m, 1,70 m, se sentindo um gafanhoto, você tem que pegar um homem ali do que? Uns 40 metros de altura. E nós não temos nem relatos na história, nem relatos na Bíblia de homens com 40 metros de altura. A gente tem Golias com 3 metros e pouco de altura, a gente tem homens maiores, mas não era um grupo tão grande de 40, 50 metros de altura, mas era um sentido figurado, de que eles são muito mais fortes. Se eles pisar na gente, não sobra nada, porque gafanhoto você pisou, acabou a vida dele. Ficou claro esse ponto, irmãos? Então, vamos continuar ali, a gente ainda está em Números, para a gente poder pegar o último ponto, daí a gente passa para Deuteronômios. Nesse ponto, quando Deus coloca ali que Ele quer formar esse povo, Deus não queria formar mais uma nação sobre a terra, como já haviam várias outras. A gente tinha, por exemplo, ali naquela época, a gente tinha, onde que eu grifei aqui para eu não falar errado, a gente tinha o povo, os cananeus, os jebuseus, os filisteus, a gente tinha os amonitas, era grande o número de povos que havia sobre a face da terra. Deus não queria apenas colocar mais um povo. E até então eles eram apenas uma nação sem terra. O que era dito do Brasil até 1950, 1960, por ali, eles falavam assim, olha, o Brasil é uma nação sem terra, porque eles têm a terra, mas eles não se formam, era uma mistura. Por quê? Porque nós viemos de uma miscigenação muito grande. Os europeus, aí nós temos aí os japoneses, daí temos toda a parte asiática, e foi se formando o Brasil. Veja só, Deus queria colocar ali o povo pelo qual viria o Redentor, viria o Messias. Então ele queria estabelecer, ó, neste local que está determinado por mim, é a terra do meu povo, a terra prometida. Porque é do meio desse povo que vai nascer o Redentor de vocês. É no meio deste povo que vai nascer aquele que vai trazer a salvação. E aí entenda por que é que o judeu ainda acredita que Jesus vai vir como um líder político muito forte. E tudo isso também por uma questão de incredulidade e de mentiras que foram contadas. Assim, quando você pega, por exemplo, em Mateus 28, que diz que quando os soldados que estavam guardando a sepultura de Jesus chegaram para os seus comandantes e falaram assim, olha, essa noite foi um negócio meio louco. Uma luz apareceu lá fortíssima, tremeu a terra e a gente caiu como morto. E na hora que a gente voltou, o corpo do tal Jesus não estava mais lá. Eles sabiam que se essa história se espalhasse, ia ficar ruim para eles. Aí eles falam o quê? Lá em Mateus 28, ó, vocês vão chegar e vão falar que os servos desse tal de Jesus, os amiguinhos dele, chegaram lá, bateram em você, amarraram vocês, roubaram o corpo e ó, sumiu. E essa história, essa mentira, a Bíblia fala bem assim, e essa história, essa mentira é contada até os dias atuais. O povo ainda acredita, o povo judeu ainda acredita que vai vir Jesus, não a segunda vinda dele, mas a primeira. Porque eles acreditam que aquele homem chamado Jesus, que eles conheceram, que nós sabemos que é o nosso Senhor e Salvador, foi apenas um excelente rabino. Um homem que conhecia toda a lei de Moisés, conhecia tudo sobre Deus, mas não era o Filho de Deus. Tudo isso por causa de uma incredulidade que vai sendo gerada de geração em geração. Então eles acreditam que Jesus vai vir, mas como um líder político. Por isso que principalmente quando tem troca de papas, e agora está voltando, é só esperar que vai começar a surgir várias teorias, porque o Papa Francisco está bem doente, e aí já começaram a surgir uns pontinhos. Ó, agora que vai começar, porque dizem que já estamos nos aproximando da volta de Jesus, e aí eles começam a misturar tudo, vai se levantar um líder político, e esse líder político é o tal Jesus que eles estão aguardando.
E quando você pega as teorias, irmãos, cuide. Porque se você cair nessas teorias, você enlouquece. A teoria mais assim mirabolante que eu ouvi uma vez, eu vou contar para vocês não acreditarem se um dia vierem contar para vocês. É que há uma linhagem de 8 papas. E no 8º seria o que ia se levantar. Chuta quem que é o 8º. Oi? Não. João Paulo II, que é o terceiro anterior. João Paulo II ressuscitaria e ele tomaria daí o poder, que no caso é o Papa Francisco no momento, e ele falou assim, por que é que vocês acham que tem uma câmera 24 horas ligada dentro do túmulo de João Paulo II? E eu tive a curiosidade de pegar, e realmente tem uma câmera, mas uma câmera de segurança, como tem em todo o Vaticano, como tem aqui. Mas a teoria é de que vai haver essa sequência, e quando o Papa Francisco, vier a morrer, vai ter toda a questão da eleição, o conclave e tudo mais, mas vai ter um rebuliço ali, vai estremecer e ele vai ressuscitar. E dali vai surgir daí o chefe da nação, o que vai ser o anticristo e tudo mais. Mas são teorias, a gente tem que tomar muito cuidado, para que a gente não caia no engano. Mas eu quis contar isso para vocês, porque provavelmente um dia vocês vão ouvir essa teoria aí, e ela é mirabolante, como tantas outras que são contadas. Uns falam que é ele, exato. Alguns dizem, estão falando agora também que é o filho do Trump, que ele tem acho que quase 2 metros de altura, ou 2 metros de altura, e ele se levantou um dia lá e todo mundo começou a aplaudir ele, porque ele vai dar sequência quando o Trump vencer todo o mandato dele. Mas isso são teorias. O que eu sempre ouvi e eu acredito é que vai acontecer? Vai. O que eu tenho que fazer? Me preparar. Ninguém sabe o dia nem a hora. Nem os anjos que estão no céu sabem o dia e a hora, a não ser o Pai. E aí e olha só que interessante, pode falar. Sim, a gente teve vários anticristos, mas aquele que vai ser o primordial, que vai fazer tudo o que está acontecendo em Apocalipse, ainda não sei se ele já nasceu, se ele já está no meio de nós, ou se ele ainda vai nascer. Muita gente fala que ele já nasceu, ele está sendo preparado e logo, logo ele vai despontar no meio de todo mundo. Exato. Sim. Assim como tem as pessoas que acreditam que a volta de Jesus já aconteceu, mas não da forma como a gente vê no Apocalipse, porque aquilo ali é tudo uma forma figurada daquilo que João teve de visão em Patmos. Só que a gente tem que ter o cuidado de sempre ter o que no nosso coração? A fé guardada no Senhor. É isso que a gente tem que ter. Por isso que eu sempre falo, para a gente estudar a palavra de Deus e aprender o que ela tem para nós, para que não venha um engano sobre a nossa vida. Porque vai vir. É muito fácil você enganar uma pessoa e fazer com que ela desacredite de um assunto. Não foi fácil enganar os escravos, e não é porque eles eram escravos, falando que se eles comessem manga e tomassem leite, eles iam morrer, porque aquilo gerava uma toxina no corpo. É muito fácil enganar uma pessoa. E aí, no caso desse povo dos cananeus, eles os que estavam, a gente pode colocar, na mira de Deus. Por quê? Porque eles eram os que cometiam as mais terríveis atrocidades. Olha só, coloquei 3 aqui. Eles ofereciam os filhos a Moloque. Moloque era um deus, e aí eles consideravam o Moloque um grandioso deus. Eles tinham ali como se fosse uma fornalha, um caldeirão muito grande. E quando eles precisavam de alguma coisa, eles pegavam o próprio filho e jogavam nesse fogo, oferecendo eles a Moloque. Depois, eles praticavam a homossexualidade e praticavam a bestialidade. O que é bestialidade? É o sexo com animais. Então, esse povo que eram os cananeus, e ainda outras coisas, eles eram idólatras, adoravam uma deusa chamada Anat, que era esposa de Baal, deusa do sexo e da guerra. E eles tinham no pescoço uma guirlanda cheia de caveiras dos povos conquistados. Era uma coisa horrível. Então, quando eles tinham uma luta, venciam, eles pegavam, matavam, cortavam a cabeça, deixava apodrecer toda a carne, depois pegava aquela caveira e fazia
um colar para segurar no pescoço. Quando você pega a história do futebol, você também fica assim, horripilante, porque uma das teorias de como surgiu o futebol é que na época do Japão antigo, isso 2000 antes de Cristo ali, quando havia uma batalha, havia a vitória de um lado, eles então decapitavam o chefe e eles chutavam a cabeça para falar assim: ó, eu venci, ó o que eu faço com a cabeça do seu chefe. E dali surgiu então que um chutava para o outro e eles foram adaptando, adaptando até que chegou num ponto que surgiu uma bola de couro e por aí vai. Mas é uma das teorias de como surgiu o futebol. Mas se você for pegar a teoria de tudo, de como elas foram criadas, você acaba não as praticando, você acaba não vivenciando. E aqui, esse povo fazia isso. Eles eram cruéis, maldosos, tenebrosos, e eles estavam na mira de Deus. Olha só, abra comigo em Gênesis capítulo 15. Deixa eu abrir aqui para ler com vocês. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Aqui Deus fala que deu tempo para que ele se arrependesse dos seus pecados. Então olha só. Gênesis capítulo 15. Deixa eu colocar aqui. (13 a 16). Deixa eu apagar aqui para não fazer relação, que é de outro ponto. E diz assim, Gênesis 15, a partir do 13. Então o Senhor lhe disse: saiba, com certeza, que a sua descendência será estrangeira em uma terra que não lhe pertencerá. Também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Foi o que aconteceu quando o povo saiu do Egito. Quanto a você, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. 16. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu o seu auge. Aqui Deus está falando que deu tempo para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, mas isso não aconteceu. Mesmo Deus falando, olha, vai acontecer isso, 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 mas eles não se arrependeram. E ali era o povo que estava na mira de Deus. Então, veja só, daqui desse povo cananeus, aí só para a gente finalizar essa parte, ó, enfim, eram povos extremamente violentos e maus. Mas uma pessoa que era cananeia foi poupada nesse momento em que o povo atinge os cananeus e tudo mais, que foi Raabe, a prostituta. Quando está tendo ali a invasão, Raabe ela protege dois do povo de Deus. Lembra que tem a história que ela coloca um tecido e fala, olha, aqui você pode entrar porque você vai estar protegido. E Raabe, então, ela é poupada dessa matança. Por quê? Porque mesmo ela não sendo da linhagem do povo de Deus, ela teve um entendimento de que ela estaria fazendo um bem para aquele povo, ajudando. Então veja só, é possível que mesmo que uma pessoa que não seja da linhagem do povo de Deus consiga atingir a Deus também no seu amor? Sim. Aí foi o que aconteceu quando Jesus veio. Quando Jesus vem e ele vai até o povo e o povo o rejeita, porque Jesus veio para quem? Para o povo de Deus, que eram os judeus que estavam ali. Mas quem que rejeitou ele? O próprio povo de Deus. E naquele momento Deus então pega e faz o seguinte, estava aqui fechado para esse povo. Agora, ó, eu abri para todo mundo. Agora a minha graça está aberta para todos. A minha graça ela se estende a todos os povos que aceitem o meu filho como Senhor e Salvador. Isso é lindo, é maravilhoso de você entender, porque no momento em que aquele povo, que era o povo prometido, o sacerdócio real, a nação santa, escolhida, eles falam assim, não, esse Jesus aí ele só é inteligente. Ele só estudou de ponta a ponta tudo que está na Torá e beleza, mas ele não é o Filho de Deus. Deus pega e fala assim, então tá bom.
e ele estende a toda a nação. E chega a mim até você. E eu não sei se um dia eu fizer um estudo da minha árvore genealógica, eu chegue lá no povo judeu. Porque uma vez eu descobri que quando o povo judeu estava fugindo da guerra, eles tiveram que trocar os sobrenomes. Por isso que a gente tem sobrenomes como Pinheiro, Machado, Coelho, porque eles olhavam lá e falavam assim, ó, você tem que trocar seu sobrenome. Daí, de repente, eu olhava assim, Pinheiro, então agora meu nome vai ser José Pinheiro. Eu não tenho mais o nome judeu, porque eu tenho que me esconder. E aí eu fiquei pensando, pera lá, meu sobrenome não tem relação, porque o meu sobrenome, na verdade, Caprioli, ele significa veado na Itália. Ele é um veado, ele é um servo, um servo. Eu ficava pensando, bom, pode ser, né? Vai ver que um grupo de judeu passou e viu um cervo. Falou assim, ó, vai ser Caprioli. E aí nasceu o povo Caprioli. Não sei se faz sentido. Então não sei se eu tenho ali um pouquinho de sangue judeu nas veias. Mas, só para a gente poder entender esse ponto. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Porque na última vez que eles fizeram um estudo detalhado de toda o DNA humano, eles conseguiram chegar a um casal apenas. Falou assim, ó, a gente foi estudando, e surgiu de apenas um casal. Que no caso, para nós conhecemos, Adão e Eva. E dali foi tendo as ramificações. Depois com os filhos de Noé, cada um para um canto, teve as ramificações, dos filhos dele outras ramificações. Mas quando você pega e vai afunilando, não tem como não ser. Tem que surgir de apenas dois. A não ser que eu fique muito tapado e falo, não, tudo isso aí também é uma invenção, eu não acredito nisso. Mas não tem como. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Fechamos aqui então. Agora vamos para Deuteronômio. Eu vou tentar fazer Deuteronômio, Josué e Juízes, porque eles são mais curtos aqui. Os livros que nós temos a seguir, eu acho que o mais longo que eu vou ter aqui vai ser Samuel e depois os livros de Salmo, porque os demais eles são mais enxutos no seu entendimento. Então nós vamos agora para Deuteronômio. E o que significa Deuteronômio? Alguém sabe? Eu dei uma dica. Alguém sabe? Nossa. Eu vou repetir de novo. Não, é repetição. A respiração foi só para dar ver se vocês iam cair nela ou não. Mas olha só. Deuteronômio, que você pode às vezes enrolar a língua para falar, significa repetição. Por que repetição? Porque aqui agora, irmãos, a lei ela ia ser repetida. Então olha só, Deus instituiu a lei em Levítico. Depois veio para Números. Chegou em Deuteronômio e falou assim, eu vou repetir a lei. E tinha dois motivos. Uma geração que saiu do Egito e recebeu a lei por primeiro. Já quase não existia mais aquela geração, porque foram morrendo, foram nascendo outros. E aí também porque era necessário repetir a geração para a nova geração, para não ficar no esquecimento, para não acontecer o que aconteceu nos 400 anos de escravidão lá no Egito. Então, quando o povo sai, Deus fala, agora tem uma lei para vocês seguirem. Vai acompanhando ela, detalhe por detalhe, vocês vão viver bem, vocês vão me agradar, vocês vão entender que essa lei é uma lei que vem de amor do meu coração para vocês, para que vocês possam ser felizes, livres de toda a condenação e do pecado que há, para que eu possa depois trazer o meu filho, trazer a remissão de todos os pecados através de vocês. Mas esse povo vai morrendo. E aí os novos vão nascendo e talvez o pai, sabe assim, não conta a historinha? Então, filho, tinha um homem lá, Adão e Eva, e vai se perdendo, e depois essa história vai sumindo. Então agora nós vamos ter que ter uma repetição, para que esse povo que cresceu após a primeira geração que saiu do Egito, entenda o que é que Deus quer fazer. E aí a gente pode pensar assim, bom, mas espera lá, geralmente o que tem repetição, às vezes tem uma alteração, ou é retirado alguma coisa,
ou é expressada de uma forma diferente, e não foi o que aconteceu. A outra razão foi o quê? O fato da preparação para entrar na terra. Esse povo, eles tinham que saber de toda a lei para que eles pudessem entender o seguinte: agora nós vamos entrar numa terra que é nossa. E se a terra é nossa, a gente tem que ter um manual completo para a gente não fazer nada de errado. Igual quando você compra uma televisão nova, daí se você não lê o manual, você acaba estragando a televisão. Apesar que ela é muito intuitiva. Mas o manual está ali, por mais que você já tenha um conhecimento, é para você ler. Você tem a Bíblia na sua mão porque é o seu manual de vida. E por mais que você, não, mas eu sei que Jesus é bom, eu sei que Jesus cura, eu sei que Jesus salva, mas quantas e quantas vezes vai caindo no esquecimento aquilo que Deus é para nós? Aquilo que Deus fez por mim e por você. Porque, irmãos, se um povo que viu as 10 pragas vindo sobre o Egito, as maravilhas que o Senhor fez, algo tremendo, maravilhoso, que mudou ali, impactou a vida deles. Depois eles veem o mar aberto, mas quando fecha o mar, eles falam assim, pera lá, o que aconteceu lá mesmo? Não estou lembrando. Pera lá, Deus, ó, o Senhor trouxe a gente para morrer aqui, a gente está com calor. Daí Deus colocava uma nuvem durante o dia para proteger eles do sol. Nossa, Deus, mas agora a noite está muito frio. Aí Deus colocava uma tocha de fogo e aquecia eles. Ô Moisés, a gente não aguenta mais comer isso aqui, não tem uma carninha. Aí Deus mandava as codornizes. Ô Moisés, a gente está com muita sede. Aí Deus mandava água. E parece que o povo se esquecia muito rapidamente. Irmãos, de fato é isso. Nós nos esquecemos muito rapidamente daquilo que acontece conosco. Uma vez, quando eu estava fazendo um curso lá em Campo Mourão com o pastor Irã, e aí um dos temas que a gente ficou para fazer o trabalho foi sobre a liturgia dentro da igreja. E aí eu lembro que eu comecei o texto e falei assim, nós esquecemos muito rapidamente sobre a vida de uma pessoa, a gente só lembra dos últimos 10 minutos. A gente se esquece de toda uma história que tem na vida daquela pessoa. É como a história daquele professor que começou a escrever lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ah, professor, o senhor esqueceu 9, que absurdo. Mas espera aí, você só viu que eu errei? E os outros que eu acertei, você não considera? Nós, infelizmente, não é que Deus erra, mas nós temos uma atitude parecida. A gente se esquece daquilo que Deus fez de lindo e maravilhoso na nossa vida, muitas vezes. Então nós temos que ter esse Deuteronômio na nossa vida, nós temos que ter uma repetição, e é por isso que Deus colocou o livro de Deuteronômio, para repetir toda a lei. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia ali do começo de Gênesis e vai até o final do Antigo Testamento, mas quando você lê Levíticos, você vai para Números, depois você chega em Deuteronômio e fala, espera lá, mas tudo de novo, eu estou repetindo. Mas é para que não haja o esquecimento. Para que a gente não caia naquele pensamento de que, não, Deus fez isso aqui, mas é lá no passado. Não, Deus continua fazendo hoje. Deus curou no passado, Deus continua curando hoje. Meu Jesus era aquele lá. Não, Jesus é o mesmo hoje e será para todo sempre. Deu para entender? Deuteronômio não vai ter muito que a gente entrar, porque ele é a repetição daquilo que a gente viu em Levíticos e a gente viu agora há pouco em Números. Porque ele é uma repetição, para esse povo já saber que eles iam entrar ali e como eles tinham que servir a Deus. Depois de Deuteronômio, aí a gente fecha. Então nós temos aqui o que o povo judeu chama de Torá, que são os 5 primeiros livros. Eles vivem diante desses 5 livros. Eles leem os outros? Leem, mas são os 5 primeiros da Bíblia, que é chamado Torá, ao qual eles têm agarrado ao braço deles, eles têm ali prontos para saber o que está escrito de ponta a ponta. Os outros livros eles têm como entendimento. Lembra que lá na primeira aula eu disse que para que um livro pudesse entrar dentro do cânon que eles fizeram, para poder saber como seria a montagem de todos os livros da Bíblia, eles tinham que ter o quê? Um respaldo lá nas leis de Moisés. A pessoa que escreveu tinha que ter tido um contato direto com Deus ali, tinha que ter tido um relacionamento. Então eles pegam esses livros e fazem a leitura. Mas os 5 livros chaves, os 5 livros de regra para a vida do judeu, são esses 5 primeiros que a gente acabou de ler, que no caso se chama Torá. Uma vez eu comprei uma Torá, eu tenho lá em casa em hebraico. Aí meu irmão fica dando risada de mim porque eu não consigo ler o hebraico. Mas aí eu comprei ela bilíngue, então eu tenho a Torá em hebraico aqui do lado direito, porque daí a gente lê da direita para a esquerda, e daí na página da esquerda tem em português. Mas é interessante por causa dos termos que você vai lendo,
que não são os termos que a gente tem na João Almeida, que é a Bíblia que a gente tem como costume por usar. Então a gente tem alguns termos lá que a gente consegue ter um entendimento maior do que estava sendo dito para aquele povo. E a gente consegue daí aprender mais. Agora nós vamos entrar no que a gente chama de livros históricos. Anote aí na sua Bíblia, eu vou escrever aqui, quais são esses livros históricos, porque depois no final você vai ver como a Bíblia, no Antigo Testamento, ela foi dividida. Os 5 primeiros, baseados na lei de Moisés, que nós temos. Quem falar os 5 para mim ganha um bombom. Vamos ver, na ordem. Não pode pegar a Bíblia. Eu acho que vocês estão tudo de regime, vocês não gostam de bombom. Oi? Um pacote de café acho que vai sair melhor, né? Aí vocês falam. Então, os livros históricos nós vamos estudar daqui para frente. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, aí aqui entra Primeira Reis e Segunda Reis, Crônicas, e aqui também entra Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, Esdras, Neemias, e, por último, Esther. Esses são livros históricos. Na próxima aula eu vou trazer para vocês um livro, não sei se você já teve a oportunidade de ler, Personalidades Restauradas, da Valnice Milhomens. E aí ela faz uma relação de como nós vamos restaurar a nossa personalidade através do livro de Neemias. E é um livro fantástico. Eu digo que foi o livro que foi o divisor para mim na minha adolescência. Eu tive um pastor que ele fazia comigo assim, ele falava: Rafael, você vai comprar tal livro, você vai ler um capítulo, semana que vem a gente vem e conversa. E aí a gente fez esse estudo do livro de Neemias junto, porque ela trata junto com o livro da Personalidades Restauradas. E foi o que eu digo assim, que trouxe a minha formação para aquilo que eu tenho hoje. Porque fez com que a minha personalidade fosse restaurada lá quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Foi naquela faixa ali de idade que eu estudei esse livro. E não fica tarde para que você possa ler ele e também ser restaurado. Então vamos lá. O primeiro, anotar aqui, que daí a gente vai fazendo essa sequência e você vai anotando um por um. O primeiro é Josué, que é o primeiro livro da categoria dos livros históricos. E aqui a gente encontra Josué. Quem que foi Josué? Ele foi sucessor de quem? De Moisés. Então, quem que entrou na Terra Prometida? Josué e Caleb. Muito bem. Por que Caleb não teve um livro? Eu não vou saber te responder agora, se talvez veja a sua dúvida na sua mente. Mas eu vou me informar, mas não sei por qual motivo não foi feito um livro. Ou Josué tinha ali um aparato maior e daí ele fez esse livro. E esse livro, que é um livro de ação. Então, se a gente fosse falar assim, a Bíblia tem romance? Tem. A Bíblia tem história? Tem. E a Bíblia tem ação? Tem. É o livro de Josué. Aqui você vai encontrar experiências de fracasso e vitória do povo de Deus. E meio que balanceado, não vai ser um livro somente de fracassos ou de vitórias. Vocês anotaram tudo isso aqui? Eu vou apagar os nomes, vou deixar só Josué. Aqui a gente vai conseguir andar um pouquinho mais nos livros, porque agora o entendimento deles é mais curto, é mais objetivo. Então anote aí que o livro de Josué, um livro de ação. Com, opa, eu vou fazer um B aqui.
com vitórias e fracassos. E esse livro ele tem como objetivo mostrar como a terra foi ocupada e como que o povo de Deus fez para tomar a posse. Então ali entra toda a questão de como eles iam enfrentar os povos que estavam ali, que a gente falou agora há pouco, os cananeus, os amorreus, os filisteus, os jebuseus, toda essa galera que tentava invadir essa terra porque falava assim, essa terra é muito boa, o que planta ali nasce, ali é uma terra fantástica. E aí, mas aquela terra não era desse povo, aquela terra era do povo de Deus. E para que acontecesse isso, por que fala que é um livro de ação? Como houve sobre aquela terra muita idolatria e muitos pecados desse povo, ali em Josué a gente tem o que a gente poderia chamar de uma limpeza agrícola, uma limpeza da terra. No livro de Josué a gente tem o entendimento de que o povo de Deus eles tinham que preparar a terra, limpar a terra. Eu nunca trabalhei na roça, nem com agropecuária, nada, mas eu entendo que as pessoas que eu conheço falam assim, ó, você tem que preparar a terra, e se a terra ela está morta, ela está desnutrida, você vai colocar adubo, e tem adubos específicos para cada planta que você vai colocar ali para germinar. Mas entenda que ali não era uma questão de purificação da terra física, de colocar um adubo, de colocar ali uma ureia para poder fazer com que as plantas crescessem, mas era uma questão de purificação espiritual. Por isso que quem estava aqui quando o Coroiola esteve aqui ministrando, lembra que ele falou uma coisa importante, ele falou assim, aquilo que você faz de pecado é jogado na terra, e a terra vai cobrar isso do que você cometeu de pecado. Eu lembro que ele falou, quando há um adultério, o sêmen ele vai para a terra, porque volta para aquilo e contamina aquela área. Tanto é que alguns pastores eles são bem veementes em dizer o seguinte, se você é casado, você é cristão, você vive com Deus, não vá a um motel. Porque o local lá, ele foi preparado para adultério, ele foi preparado para a fornicação, ele foi preparado para as bestialidades, ele foi preparado para a homossexualidade. E quem vai lá não é para ter uma relação saudável dentro do seu casamento. Há alguns pastores que discordam, falam assim, mas tem gente que faz coisa errada no hotel. Mas entenda que o local foi preparado com um sentido, uma finalidade, praticar a imoralidade. Aqui essa terra, que era a terra prometida, estava possuída desses pecados. Porque todos esses povos, eles não adoravam ao Deus verdadeiro, eles não adoravam ao Deus de Israel. Tanto é que quando vocês pegaram, eu passei para vocês aqui, o povo cananeu, eles praticavam o quê? Olha lá, ainda está lá no telão. Ofereciam os filhos a Moloque, praticavam homossexualidade, bestialidade, que é o sexo com animais. Eles praticavam tudo o que você imaginar de coisas terríveis que distanciavam o povo de Deus. Então a terra estava contaminada. E aí Josué vem com um livro de ação ali, como se você pegasse o Arnold Schwarzenegger para poder fazer a salvação do mundo, o Exterminador do Futuro. Ele vem para limpar, ele vem para poder tirar tudo que era de imundícia daquele povo que havia sido colocado sobre a terra prometida de Deus. E olha só que interessante, a terra tinha que estar limpa para produzir uma nação santa, que iria gerar quem? Jesus Cristo. Deus ele não fez as coisas por acaso, ele fez tudo esquematizado, muito bem planejado, porque ele sabia que daquela terra ia nascer o filho dele, e o filho dele não podia nascer de uma terra contaminada, o filho dele não podia nascer no meio de um povo sujo, impuro, vivendo no pecado. E aí o livro de Josué vem para nos mostrar isso. E Josué não expulsou todos da terra e deixou alguns para pagar tributos, como os filisteus, que atualmente são os palestinos. Por isso que ainda há uma briga até hoje do povo palestino com o povo de Israel. Porque como não foi tirado, eles ainda acreditam que aquela terra é a terra deles prometida. Porque quando a gente pega, por exemplo, a história de
de Abraão, o primeiro filho que ele teve foi Ismael, com Agar. Ismael, incumbido ali pela mãe e tendo toda a história, falou: filho, você é o filho da promessa. Porque o Abraão disse que o primeiro filho dele seria o filho da promessa. Mero engano. O filho da promessa iria nascer dele com Sara. Ele teve um primeiro filho, mas não era o filho da promessa. Ficou claro isso? E aí vem essa briga. Tanto é que lá em Israel, onde tem aquela cúpula, cúpula não, aquela... Como é que é o nome quando tem na igreja? Aquele negócio dourado, como é que é o nome? Vocês foram lá. Onde tem a mesquita dourada. Eu estou tentando lembrar o nome daquilo que é formado em si, mas a mesquita fica no centro de Israel. Aquele território não é um território israelense, é um território que pertence à Palestina. Veja só, ali eles acreditam que foi aonde Abraão ofereceu Isaac a Deus. Ali é onde eles acreditam que Alá recebeu de Deus o livro sagrado, que é o Alcorão. E ali é uma disputa terrível sobre aquele território. Veja que, para que Deus pudesse colocar o filho dele, teria que ter uma limpeza de toda a nação, de toda aquela terra, que justamente é o que vai acontecer agora com a volta de Jesus. Para que possa haver essa volta de Jesus, eles têm o entendimento de que tem que haver uma limpeza. Tanto é que alguns acreditam que vai haver um bombardeio, aquela mesquita vai ser destruída, e Israel já está com tudo preparado, porque hoje você consegue construir um prédio, lá na China pelo menos em 21 dias, um prédio de 10, 15 andares, porque é tudo pré-moldado. Então eles acreditam que, para que eles possam receber Jesus novamente, eles têm que construir um novo templo. Mas como construir um novo templo sem gerar um embaraço com aquele povo? Aí é onde alguns historiadores acreditam que vai haver ali uma detonação, alguma coisa que vai derrubar aquela mesquita, o território vai ficar limpo e eles vão levantar o novo templo rapidamente. Não vai ser uma coisa que vai levar 10, 15, 20 anos, vai ser muito rápido. Tanto é que tudo aquilo que vai dentro do templo já está preparado. Já tem a menorá, que pesa acho que mais de 27 quilos de ouro, se eu não me engano. Ela já está preparada. As ovelhas para fazer o sacrifício, que são as ovelhas de pelagem vermelha, elas já foram agora geradas novamente, porque elas tinham entrado em extinção, então eles conseguiram reproduzi-las. Tudo está preparado, ele só não tem um espaço. É como se o pastor Giovanni tivesse todo o aparato para fazer um culto, mas ele não tem um espaço. Ele tem caixa de som, ele tem meio de som, ele tem o pessoal para fazer o culto, mas não tem um espaço, porque não era permitido. Agora ele tem a permissão, então vamos fazer o culto. Lá vai funcionar da mesma forma. Saindo de Juízes, então, de Josué, que nós temos ali um livro de ação, nós vamos para Juízes, e daí a gente encerra por hoje, que já faltam 10 minutinhos para as 10 horas. O cansaço está batendo a porta. E aí, para que não fique... Irmãos, às vezes eu faço algumas brincadeiras, me perdoem, mas lembra do Jaime, do Chaves? Para evitar a fadiga, a gente faz mais isso aqui, e aí a gente vai para casa descansar. Pode ser? Então anote aí agora no seu caderno, livro de Juízes. Aí eu gosto quando alguém dá risada, porque eu não me sinto sozinho com a minha piadinha. Então, o livro de Juízes, ele vem para mostrar para nós um período de aproximadamente, irmãos, 300 anos. Trezentos anos, Israel vivendo sob o domínio de juízes. Juízes e profetas. Mas no livro de Juízes a gente vai ter muito mais juízes. E aí também entra um livro com ação. Porque daí a gente tem Sansão, a gente tem Débora, que daí o juiz que teria que levantar, não me recordo o nome agora, está escrito aqui, daqui a pouco eu lembro. Ele não se levantou, então Débora se levanta e fala, agora eu que vou então tomar conta aqui, e ela levanta como uma poderosa juíza diante de Israel. E todos os outros que nós vamos ver na próxima aula, eu vou trazer detalhadamente cada juiz para vocês. Mas veja só que foram 300 anos
Mas não pense que foram 300 anos de alegria. Porque aqui no estudo fala assim, ó, foi um dos piores períodos que o povo de Israel passou. Por quê? Porque cada juiz pensava de uma forma diferente. E teve juízes que se corromperam, teve juízes que conseguiram se manter intactos na santidade. Teve aqueles juízes que entregaram de mão beijada por um período Israel. Teve juízes que se acovardaram diante do povo e não conseguiram fazer o que tinha que ser feito. Teve juízes que estavam indo no caminho certo, mas por causa da sua fraqueza emocional, pensando que era forte por ele mesmo, que é o caso de Sansão, levou então Israel a se perder. Aí dali que a gente vem para onde a gente entra em Reis depois, que é daí quando surge Saul. Mas olha só, aqui, juízes, eles foram o plano B de Deus, se a gente pudesse colocar. Vamos pensar que Deus montou um plano, não deu certo, mas Deus tinha uma carta na manga, Deus tinha o plano B, que era os juízes. Então, nesse período de juízes, até chegar Jesus Cristo, teve que passar por uns períodos, e esse foi um deles, o período dos juízes. Mas não foi bom. E na próxima aula, para não ficar cansativo agora, eu vou trazer para você por que não foi bom esse período. Por causa dessas histórias que eu acabei de falar para você. Juízes que se acovardaram, juízes que não seguiram à risca aquilo que Deus havia dito. Então deixa anotado aí para você, que a gente vai dar sequência em Juízes. A nossa próxima aula vai ser dia 25, 1... dia 15. Então, dia 15 de abril. Nossa próxima aula. Então, deixa anotado aí, 15 de abril. Professor Rafael, o mais legal. Brincadeira. A gente vai dar continuidade em Juízes. E aí eu aconselho você a fazer o seguinte, leia o livro de Juízes. Para que você possa chegar aqui, tiver alguma dúvida, e eu puder responder, eu vou responder com maior alegria, maior prazer para você. E aí você já vai tendo um conhecimento, ok? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. A chamada. Opa! Eu vou fazer a oração.